Olá pessoal, estamos começando hoje mais uma live. Boa tarde, eu sou Mairon Duarte, diretor da Costa Salgueiro Consultoria, e hoje a gente vai estar falando sobre fluxo de caixa, a importância do fluxo de caixa nas empresas. E eu vou falar sobre isso, porque os empresários dão pouca atenção a essa técnica de gestão, essa ferramenta de gestão. E você sabendo usar, ela é muito importante para você saber como é que a empresa anda, que ajustes você tem que fazer, quer dizer, é muito importante. Então vamos estar falando um pouco disso. Carla Coelho chegou. Vamos chamar a Carla Coelho para ela entrar aqui. Carla Coelho, vamos lá. Opa. Então, estamos esperando o pessoal entrar. Não estou conseguindo chamar a Carla. Cadê a Carla? Carla, não estou conseguindo fazer você entrar. Vou chamar a Carla Coelho. Olá, Maurício. Olá, Pablo. Obrigado por vocês chegarem aí. Estamos esperando o pessoal chegar. Oi, Carla. Olá, Mairon. Tudo Olá, bem? Me enrolei, me enrolei um gente. pouquinho para colocar você aqui para dentro. A internet é estranha, a gente vai se acostumando, mas ao mesmo tempo, às Pois vezes é. ela nos dá uma pernada. Hoje eu vou, hoje eu vou Vamos falar tomar de cuidado fluxo para de quando... caixa, não é isso? Como? Vamos falar de fluxo de caixa, Isso. Espera aí que eu não é coloquei aqui isso? o aviso, mas o aviso caiu. Espera aí. Tem que fixar. Isso. Isso aí, tá fixado. Fluxo de caixa entenda de uma vez por todas. Tá? Será que está fixado mesmo? Tá? Não, não tá Tá? não. Não tá não, então. Quer dizer, não sei. Tá Vamos ver. Vou fixado. mandar um Pronto, agora foi. coraçãozinho. Agora foi. Agora foi. Agora já está. Agora está fixado sim, Isso consegui. aí. Myron, vamos começar esse nosso bate-papo? Vamos lá. Hoje eu vou tomar mais cuidado no final para eu não apertar o botão errado e salvar a live direitinho para depois quem quiser assistir no YouTube, né? Isso, no YouTube e também no IG, no IGTV fica bem legal. Isso, Eu vai direto para testei, lá. isso, eu testei com a live que eu fiz e ficou bem legal porque Uhum. fica no feed. Então as Sim, pessoas podem ver no próprio Instagram. Vamos começar pelo básico, Myron. Pelo que você sabe, já existem vamos lá. várias estatísticas sobre isso. Afinal de contas, é verdade que muitas empresas não duram nem 5 anos. Por que isso acontece? Pois é. Foi feita uma pesquisa do Sebrae, né, em 2016, onde o Sebrae entrevistou cerca de 6 mil pequenas empresas que tinham fechado as portas. Eles só entrevistaram empresários que tinham fechado as portas. E quando fizeram, então, uma pesquisa para saber o motivo, né, pelo qual os próprios empresários achavam que as empresas tinham fechado nesse período, 60% deles respondeu que era problema de gestão. Gestão a gente divide em saber contratar pessoal, saber coordenar toda a área de suprimentos, toda a logística, toda a área comercial. Quer dizer, ninguém reclamou que, olha, eu não sabia fazer o meu produto e o meu produto não tinha aceitação no mercado. Não. Isso não teve pouquíssima reclamação. O fato principal foi isso. O pessoal não sabia as técnicas de gestão e não sabia como gerenciar o teu negócio, né? Então, essa é uma das justificativas que os próprios empresários elencaram como problema. Certo. Problemas de administração nas empresas, na maior parte das vezes, são problemas de administração de dinheiro, como a gente tem em casa? Olha só, quando o empresário começa a receber dinheiro, ele começa a realmente ter problemas de
de gestão desse produto, né? É interessante, gestão desse dinheiro. É interessante, Carla, você tocar nesse assunto, porque na nossa casa a gente consegue controlar, né, o nosso dinheiro, ou seja, a gente sabe, em linhas gerais, quando que o nosso dinheiro vai acabar, porque a gente sabe quando é que ele vai entrar e quanto ele vai entrar. E eu estou falando aí do salário, né? Do salário, e a gente sabe também mais ou menos o que a gente vai comprar no mês. E nós também percebemos, né, intuitivamente, quando que esse dinheiro vai acabar. É claro que quando a gente fala de cartão de crédito ou então de cheque especial, esse negócio foge um pouco de controle, principalmente o cartão de crédito. Mas quando a gente recebe o cartão de crédito no mês seguinte e a gente percebe que a gente está extrapolando, a gente percebe, opa, eu vou dar uma segurada. E aí a gente já tenta dar uma segurada no mês seguinte, né? Então, a gente vê que os mesmos problemas que podem acontecer na nossa vida podem acontecer na empresa também. Porque da mesma forma que nós recebemos dinheiro, né, a empresa recebe dinheiro. Certo? Sim. Não tem muita diferença quanto a isso. Só que quando a gente pensa em casa e quando a gente pensa no negócio, se eu estiver errada, me corrija no raciocínio. Claro. Mas assim, e isso está um pouco escrito no artigo que você publicou, que está veiculado na íntegra no Facebook da Costa Salgueiro Consultoria, também foi veiculado pela Tribuna de Petrópolis, e aqui no Instagram da Costa Salgueiro Consultoria tem o link para a Tribuna de Petrópolis. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, como dona de casa e também como empresária, como microempreendedora individual, né? Quando a gente casa, né, quando são as nossas finanças domésticas, a gente, em via de regra, recebe um salário ou um honorário, e aí a gente sabe que entrou aquele dinheiro numa tacada só. Não é isso? E a gente sabe que com aquele dinheiro todo, com aquele dinheiro X, a gente tem que pagar todas as contas. Com a empresa não funciona assim, né? Então, afinal de contas, qual é a diferença entre as finanças da empresa e a da nossa casa? É essa, basicamente? Bom, uma das principais diferenças quando a gente fala de uma empresa da nossa casa é simplesmente o volume e a quantidade de coisas que entram na empresa e que entram na nossa casa. Vamos pensar primeiro nas finanças da nossa casa. Eu já escrevi um artigo tempos atrás, né, onde eu justamente falava isso, né? O título do artigo era esse: eu sou uma empresa e não sabia. Porque muitas das técnicas de administração e de gestão industrial vieram das nossas casas e foram para as empresas. E o que acontece na nossa casa? Nós recebemos, de modo geral, um salário no mês. Então, esse salário entra de uma vez só e a gente já sabe os dias onde a gente tem que pagar gás, telefone, eletricidade, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente sabe exatamente, mais ou menos, onde é que esse negócio vai ter que pagar. Qual a diferença com as empresas? Primeiro que a empresa não recebe o dinheiro de uma vez só. Ela recebe o dinheiro pingado, ou seja, todo dia está recebendo dinheiro e isso não é dependendo, principalmente do tipo da empresa, isso não é fixado, não é fixo num determinado dia do mês nem da semana. Isso vai entrando aos poucos. Da mesma forma, os pagamentos são espalhados também ao longo de todo o mês. Então, todo dia, teoricamente, entra dinheiro e sai dinheiro. Entra dinheiro e sai dinheiro. Uma das técnicas para a gente justamente minimizar este problema de controle, né, de muitas entradas e muitas saídas, é a gente tentar fixar na nossa empresa, datas fixas para pagar as coisas. Então, por exemplo, quando você fizer determinadas compras, você pode já saber e fixar: olha, eu só vou pagar conta, sei lá, tipo quinta-feira. Então, toda vez que você fizer alguma compra, tenta negociar com o seu fornecedor para cair num determinado dia da semana. Da mesma forma que cai conta de luz, você sabe o dia que vai cair, e assim por diante. Com isso, você consegue minimizar um pouco o seu trabalho de controle. Mas a grande dificuldade, o grande problema que acontece nas empresas com relação a isso é que o dinheiro entra aos poucos e vai saindo aos poucos também. Então, você acaba se perdendo, né? Naturalmente, você se perde porque você quer guardar tudo isso na cabeça. Na nossa casa, como são poucas coisas, a gente faz esse planejamentozinho na nossa cabeça. Porque a gente já está acostumado e não são tantos lançamentos assim. Quando a gente vai para a empresa, o negócio inverte. Os lançamentos são maiores, né?
em maior quantidade. E você acaba se perdendo. E o empresário, de forma geral, Mairon, ele faz fluxo de caixa? E por quê? Pois é. Se você conversar com ele, ele vai dizer que faz. Eu acho que não faz, mas ele pensa que faz, né? Porque o fluxo de caixa não é simplesmente você saber o saldo do banco que você tem naquele determinado momento. O fluxo de caixa é uma técnica que você tem que saber usar, né? Você tem que saber usar e você tem que saber registrar. Justamente por causa desse problema que acontece nas empresas, de entrar dinheiro picadinho e também sair dinheiro picadinho. Então, o empresário ele não está acostumado e nem sabe usar corretamente o fluxo de caixa. Então, acontece que ele se perde nesse controle, porque ele tenta fazer isso na cabeça e não faz na cabeça. E os sistemas hoje, a maior parte dos sistemas que existem hoje rodando nas empresas, eles geram o fluxo de caixa, mas não geram, isso é muito importante dizer, não geram o fluxo de caixa, como eu vou explicar aqui, e como deve funcionar um verdadeiro fluxo de caixa. Maravilha. Afinal de contas, para que serve fluxo de caixa? Vamos ser práticos, objetivos e diretos. Já entendi que o dinheiro entra de um lado, que ele sai do outro. Para que eu preciso? Para que serve tanto número, Mairon? Pois é. Na verdade, o fluxo de caixa, como eu disse anteriormente, ele não serve só para você saber o saldo do dia. Né? Como é que você monta o fluxo de caixa? Na verdade, o fluxo de caixa é o seguinte: você vai pegar o seu contas a receber. O que é o contas a receber? É tudo que você recebe na sua empresa e ainda está previsto de entrar. Porque o seu dinheiro, quando você recebe dinheiro, ele já entra direto naquele dia. Né? Mas você vende com cartão de crédito, você vende com boleto, então essas coisas elas entram aos pouquinhos lá na frente. Então você tem que registrar essas contas a receber e esses cartões de crédito. Né? Ou seja, quando você recebe isso na venda, isso já é registrado. Quando você registra isso no seu sistema, no seu sistema lá da ponta da loja, do balcão, o sistema imediatamente ele já divide isso lá na frente. Se você vende num cartão em 2 vezes, veja, ela coloca em 30, 60 e assim por diante. Da mesma forma, quando você compra uma mercadoria, automaticamente o seu sistema, que você tem na sua loja, ele já gera o boleto programado na data em que você digita. Só que eu vejo que a maior parte das vezes, o empresário, ele acha que isso não acontece e não utiliza. Mas você pode reparar que qualquer sistema que você tem, inclusive o sistema que você tem na sua empresa, você pode olhar que ele faz isso. Então, o que é o fluxo de caixa, na verdade? O fluxo de caixa é como se fosse um liquidificador, onde entra de um lado contas a receber, entra do outro contas a pagar, você faz uma mistura e você consegue ver a tua empresa daquele dia para frente. Por quê? Ele vai colocando dia a dia a quantidade de dinheiro que você tem a receber, a quantidade de dinheiro que você tem a pagar e você tem o saldo do dia considerado o saldo do dia anterior. Então você consegue ver o saldo da sua empresa todo dia. Né? E qual é a grande vantagem desse negócio, Carla? A grande vantagem desse negócio é que hoje você consegue saber aonde lá na frente que você vai ter saldo negativo. Saldo positivo é uma beleza, mas o problema é quando você tem saldo negativo. E você tendo um fluxo de caixa atualizado corretamente, você vai ver lá na frente, com antecedência, olha essa palavra, antecedência, aonde vai ter esse buraco de caixa. E este buraco de caixa você já vai começar a tratar hoje. Você já vai ver, opa, olha só, eu estou com um problema lá na frente. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou ter dinheiro para pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ver o que eu posso fazer com 2, 3 semanas de antecedência para fazer mais dinheiro. Isso vai fazer você fazer o quê? Pensar em promoções que você pode fazer, pensar em outras alternativas. A pior coisa é quando você tem que decidir qualquer coisa e você já está com o pé no precipício. Né? Mas o fluxo de caixa, então, ele é uma ferramenta ótima de planejamento. E ele não vamos dizer assim, ele não é só um plano. Porque boa parte das coisas que vão acontecer lá na frente, você já sabe. Você já sabe. Inclusive, se você tem que atingir uma determinada meta de venda no mês, o que você já vai receber no futuro.
Então, vamos supor que você precise vender mais R$ 1.000 para você completar a meta. Mas você olha pelo fluxo de caixa e fala, opa, mas eu já tenho 500. Então, eu só preciso vender 500. Então, é uma ferramenta que mostra lá na frente coisa que já vai acontecer. Que é, por exemplo, a sua venda de cartão já vai cair lá na frente. Então, é uma ferramenta super importante para você acompanhar as suas finanças futuras. E você acompanhando as suas finanças futuras, você consegue planejar melhor o seu negócio. Porque você começa a tomar decisões, né? Decisões no dia a dia. Essa técnica de fluxo de caixa, agora que a gente está em vias de, quer dizer, apesar que ninguém sabe quando é que vai terminar essa parada da pandemia, né? É muito importante para quando entrar na movimentação normal do mercado. Porque nessa hora a gente não sabe exatamente como é que o mercado vai funcionar. E por conta disso, você tem que ficar de olho, né? Você tem que ficar de olho como é que está sendo a performance e o desempenho da sua empresa em termos de venda. Porque você sabe que no final do mês você já tem uma determinadas contas para pagar, né? Então, quanto mais cedo você ver aonde vai ter essa complicação, você já começa a fazer isso antes, né? Tem uma pergunta aqui do Jorge Regeb. Não é apenas o nome da empresa. Na verdade, tem que ser o gestor de empresa, fazendo todas as ações afirmativas exigidas pela estrutura empresarial. Exatamente, exatamente. Essas técnicas empresariais, elas ensinam ao empresário a olhar a empresa dele como negócio, como business. Então, ele começa a aplicar essas técnicas de gestão justamente para poder fazer com que a empresa ande, sabendo exatamente o quanto ele vai receber, o quanto ele tem que pagar, fazendo essas previsões anteriores a acontecerem. Então, e o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele é muito importante porque ele dá essa visão. Aí alguém pode chegar e me perguntar assim, vem cá, Myron, mas então, para montar o fluxo de caixa, é só eu colocar lá dentro, dia a dia direitinho, tudo que vai entrar e também colocar dia a dia direitinho tudo que vai sair? O conceito básico é esse. O fluxo de caixa, na verdade, ele vai pegar num determinado período, né, o que entrou, o que recebeu e vai te dar um determinado saldo. Só que tem uma pegadinha nesse negócio aí. Vamos supor que num determinado dia, você fazendo assim, né, você efetivamente registrou todas as suas entradas futuras, registrou também todas as suas saídas futuras. Então você vai ver lá na frente que está com determinado rombo, ou hoje você está com determinado rombo. Aí o que você vai fazer? Eu vou analisar para eu saber o que está causando esse meu prejuízo eventualmente momentâneo, né? E nesse caso, o que você faz? Só um minutinho que eu vou chamar a Carla de novo. Então, a técnica que se usa, né? A pegadinha que a gente tem que evitar... Deixa eu deixar a Carla entrando. Oi, Carla. Eu não vi você... Eu me empolguei aqui, eu não vi que você estava entrando lá embaixo. Não, problema nenhum. Tranquilize-se. Então, a pegadinha que a gente tem que tentar evitar é o quê? É uma dica, né? É uma dica. Quando você entra as movimentações, ou movimentação que você vai pagar, ou movimentação que você vai receber, essa movimentação tem que ser classificado. Como assim classificado? Por grandes números, por grandes linhas de consolidação. Então, por exemplo, todas as folhas de pagamento que você pagar, né, todo pessoal, você vai colocar salários. FGTS, você vai colocar todos no FGTS. E assim por diante. Então, você consegue ver exatamente o teu fluxo de caixa naquele dia ou naquela semana, ou naquele mês, onde teve a queda de problema, ou onde teve o teu prejuízo, você vai poder olhar e vai saber qual é a grande conta que te fez causar esse prejuízo ou esse rombo, né? É muito simples. Um outro exemplo muito simples que mostra claramente a importância disso. Nós, na nossa casa, por que é mais fácil a gente controlar as nossas finanças da nossa casa?
Porque, basicamente, os nossos custos e as nossas despesas são despesas fixas. Ou seja, todo mês a gente paga sempre a mesma coisa. E os valores não mudam muito. É claro que se você começa a extrapolar, vai muito a restaurante, esse negócio muda. Mas, geralmente, os nossos gastos comuns, né, eles são muito parecidos. Na empresa, nós também temos isso. Nós temos o que nós chamamos de custos fixos, né? Que é a conta de luz, a conta de telefone, os salários que a gente paga ao pessoal, tem os custos fixos. Mas também tem uma coisa que na nossa casa nós não temos, que são o que nós chamamos de custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles custos que variam em função da quantidade de vendas. Pô, Mário, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você vende mais, você vai pagar mais comissão, tá certo? Você vai pagar mais imposto. Você vai pagar mais taxa de cartão de crédito se você vender com cartão de crédito. Se você não vender, você não paga nem imposto, nem comissão e nem taxa de administração de cartão, por exemplo. Então, esse custo que às vezes o empresário também se perde. Porque ele não sabe exatamente, se ele não calcular direitinho aquilo, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, se simplesmente nós fizemos uma primeira grande divisão nas nossas despesas. Simplesmente vamos pegar as despesas e vamos dividi-las em custos variáveis e custos fixos. Quando tiver, espero que não tenha, mas se tiver algum problema de caixa ou algum rombo, você já pode olhar e verificar. Vem cá, mas onde é que eu estou tendo problema? Se for nos custos variáveis, das duas, uma. Ou porque você está vendendo pouco, quer dizer, tem três opções, pelo menos três opções. Ou porque você está vendendo pouco, ou porque o seu preço está errado, você está vendendo baixo demais, ou você está com o custo de compras elevado, ou você está fazendo a sua precificação errada. Ou seja, você olhando disso, você em vez de ter um leque enorme de opções para você poder analisar, você analisa pontualmente algumas coisas. Fica muito mais fácil você tomar atitudes, tomar decisão em cima de 4 opções do que em cima de 10, 20, né, Carla? Por isso que é importante classificar os lançamentos. Não dá para poder lançar, entrou e saiu. Tem que ser o que entrou e por que entrou, em qual categoria, e o que está saindo, por que está saindo e em qual categoria. Né? Exatamente. E você analisando... Desculpa. Pois não, cara. Não? E você analisando essas... E por que essa categorização é muito importante? Então, quer dizer, olha só, vocês estão começando a ver que a gente começou a falar de fluxo de caixa, começamos a falar de saldo, ou seja, quanto sobra de dinheiro, e agora a gente já está começando a falar de coisas que a gente, dependendo do formato que nós fazemos o nosso fluxo de caixa, a gente consegue tomar decisões certeiras e rápidas. Então a categorização é muito importante por causa disso. Por exemplo, vamos supor que no final do mês, ou vamos supor que você tenha que fazer uma redução de custos da sua empresa. Porque teve essa crise maravilhosa que a gente está passando, e você vai ter que reduzir custos. E a primeira pergunta que passa na cabeça do empresário é o seguinte, a primeira decisão que ele tem que tomar. Aonde eu vou reduzir custos? Aonde? Se você vê as suas despesas num bolo, como é que você vai decidir o que é dentro daquele bolo que você vai cortar custos? Agora, se as suas empresas estiverem categorizadas, que é como você as utiliza para acompanhar o teu fluxo de caixa, simplesmente você vai poder ver o quanto cada custo daqueles representa percentualmente em função do seu faturamento. Então, se você percebe que o teu aluguel, sei lá, corresponde a 20% das suas vendas, e você não consegue aumentar as suas vendas, opa, eu vou ligar para o dono do meu imóvel para ver se eu consigo negociar. Eu vou ligar para o meu fornecedor para ver se eu consigo diminuir o valor das minhas compras. Uma coisa interessante para vocês prestarem atenção nisso. Se você aumenta o volume de vendas, ou seja, se você vende R$1.000, mais R$1.000, esses mais R$1.000 não vão se transformar em lucro. Ou seja, se você tem um lucro de R$1.000, não é porque você vende mais 1.000 que o teu lucro vai passar para 2.000, não. Por que isso? Porque quando você vende R$1.000, você tem que pagar imposto sobre esses R$1.000. Você tem que pagar comissão, você tem que pagar o custo da tua mercadoria, da tua matéria-prima. Então, às vezes, você vende 1.000, e quanto é que vai para o seu lucro? Vai
por exemplo, 500, 400 reais. Tá? Então, aí alguém me pergunta aí, vem cá, tá bom, mas então o que, que eu deixo, aonde que eu devo mexer, né? Aonde que faz mais sentido eu mexer, onde meu lucro aumenta diretamente proporcional ao que eu diminuo? Compras. Olha só, vamos supor que ao invés de você tem R$ 1.000 de compra e o teu lucro é R$ 1.000. Se simplesmente você deixar de comprar R$ 1.000, esses R$ 1.000 que você deixou de comprar, ele vai direto para o seu lucro. Seu lucro, que era 1.000, vai passar para 2.000. Então, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, o empresário tem que prestar muita atenção, é isso. É verificar com o seu fornecedor se você consegue diminuir o valor das suas compras. Outra técnica para fazer isso, ao invés de você comprar para um estoque muito grande, compre aos pouquinhos. Ou seja, tenha um tempo menor de estoque. É claro que isso tem que ver o quanto tempo os fornecedores demoram para te fornecer. Né? Então, você está vendo, Carlos? São várias conclusões que se podem chegar simplesmente porque a gente vai pegar as nossas despesinhas e vamos classificá-las, ao invés de jogar simplesmente em geral. Isso eu vejo em muitas empresas. Você olha lá a classificação das empresas, assim, geral, é um saco de gato. Não pode. A Cris colocou assim, Mairon, vou até me antecipar. Por favor, me esclareça. O fluxo de caixa é para ser utilizado só uma vez por semana, prever como será a semana seguinte? É isso? Não, olha só. Essa pergunta da Cristina... Obrigado, Cristina, pela pergunta. Essa pergunta da Cristina é interessante. O fluxo de caixa ele deve ser analisado diariamente. Por isso que você deve registrar todas as entradas e saídas imediatamente quando elas acontecem na sua empresa. Porque você entrando isso todo dia você vai saber qual é o saldo que você tem disponível e você vai poder também saber os saldos adiante. Se você não tem isso registrado todo dia, você não vai, o teu saldo final vai estar errado, porque você está partindo de um saldo errado. Então, é claro que no final do mês, né, que a data, vamos dizer assim, é o corte para a gente fazer o grande análise do desempenho da nossa empresa, é sempre todo final do mês. Então, no final do mês é onde você vai olhar realmente tudo o que aconteceu naquele mês. Mas o fluxo de caixa, você tem que olhar todo dia. Então, na sua empresa, você tem que forçar para o pessoal que trabalha para você, ou mesmo você, ter a disciplina de todo dia, atualizar o seu sistema, ou atualizar a sua planilha, seja lá o que for, né? Com as entradas e as saídas que aconteceram naquele dia. Chegou um boleto, cadastra. Recebeu um cartão de crédito, lembre-se de cadastrar corretamente, inclusive a quantidade de vezes que você vendeu aquele produto. Né? Legal. Teve uma outra pergunta antes de eu cair, que foi o seguinte. Qual é a diferença entre fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre? Fluxo de... É o seguinte... Ouvindo, não? Não, ouvi, que estava meio... Fluxo de caixa livre é aquele dinheiro que você pode colocar no bolso, ou seja, é aquele dinheiro que você sabe que vai efetivamente sobrar. Tá? Quando a gente faz o fluxo de caixa e a gente considera o operacional, não quer dizer que aquele saldo que tem no dia, é o que a gente pode usar. Tá? Uma coisa que a gente pode usar no fluxo de caixa, justamente para a gente prevenir, vamos dizer assim, falta de dinheiro lá na frente, né? É a gente criar duas linhas do fluxo de caixa. Uma linha é o fluxo de caixa, onde vai mostrar o caixa livre, né? E outra linha é uma linha onde vai mostrar o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Todo mundo sabe, todo empresário sabe, toda a torcida do Flamengo sabe, que em novembro e dezembro tem que pagar 13º. Primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro. Todo mundo sabe que tem que guardar este dinheiro
para quando chegar lá não passar aperto, né? Qual uma técnica que pode ser utilizada para fazer isso? É fazer o que a gente chama de provisão, ou seja, todo mês você vai pegar o salário dos seus funcionários, dividir por 12 e guardar um dozeavos. Se todo mês você guardar um dozeavo do salário, vai chegar no final do ano, você vai ter a grana para pagar o 13º salário. Então, quando você fechar, ou diariamente, ou quando você fechar o mês, o teu fluxo de caixa, você vai ter uma linha, que é a linha sem considerar esta provisão. E uma outra linha considerando esta provisão. Então, o correto é, vamos supor que naquele final do mês, você terminou com um saldo de 10 mil reais. O saldo operacional é 10 mil reais. Mas, na verdade, o saldo livre dele não é 10 mil, é 9 mil reais. Por quê? Porque R$ 1.000 você está guardando para pagar o 13º lá na frente. Então, é uma questão de disciplina. E é importante você ver esses dois saldos, porque, eventualmente, se você tiver em muito perigo, você pode usar esse saldo de provisão para tapar o seu buraco, o que não é conveniente. Ou seja, todos os seus planos financeiros devem contar ou devem considerar com essa provisão. Tá certo? Espero ter respondido a pergunta. Tem mais alguma pergunta, Carla? Bom, outra decisão importante que a gente pode tirar, né, usando o fluxo de caixa, é a questão de investimentos. Né? Através do fluxo de caixa, a gente vai poder saber o quanto que a gente teria, o quanto a gente teria liberado para a gente fazer investimento no futuro. Então, por exemplo, se você está fazendo uma determinada previsão de investimento e você quer juntar este dinheiro, você também vai usar esse mesmo critério, esse mesmo conceito de você provisionar. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com essa questão de caixa que você pode usar momentaneamente ou não. Uma coisa muito importante que a gente também tem que considerar é a questão de impostos. Porque o problema do imposto é o seguinte, você sempre paga o imposto no mês que vem. Então, lembre-se também de já provisionar o imposto para os meses seguintes, para justamente esse valor dos impostos, eles poderem ser considerados, né, quando você calcula o teu saldo final do dia a dia. A planilha é uma boa ferramenta para fazer um fluxo de caixa? Obrigado, Vicente. Deixa eu explicar agora, deixa eu falar algumas coisinhas a respeito de planilha. Né? Hoje em dia, a gente vê uma febre de planilha. A gente chega nas empresas, é planilha para cá, é planilha para lá, e aí você precisa saber, você precisa fazer um determinado levantamento de uma determinada informação. Todo mundo diz. A primeira dificuldade não é saber se a informação está lá. A informação está lá. Você descobrir qual é a planilha que está com o dado correto. Tá certo? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a planilhas é isso. A gente tem que ter, no mínimo não, tem que ter uma planilha centralizadora. Mas tem um outro comentário aqui do Jorge, Oi? que é assim, fluxo de sim. Sim, deixa eu só responder essa do Vicente, que aí eu faço comentário sobre essa outra, tá? Bom, então uma coisa importante sobre planilha, além disso, né, de tomar muito cuidado para ela não estar muito espalhado, né, porque a gente não sabe exatamente onde é que está o resultado certo. Mas uma coisa importante é o seguinte, planilha é para a gente usar para análise. Planilha não foi feita para a gente gerenciar uma empresa no dia a dia. Primeiro, que ela não é integrada. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue ter... Todas as pessoas podem montar a mesma planilha. E você não consegue... Tem algumas técnicas, né, para fazer isso, mas esse é mais avançado. E a gente geralmente não encontra isso, né? Pessoal capacitado para fazer isso nas empresas. Né? Você não consegue atualizar uma única planilha. Não consegue
atualizar uma única planilha. Então, você pode fazer uma planilha em fluxo, você pode fazer o fluxo de caixa em planilha, mas a sua operação ela tem que ser pequena. Se ela começar a ter muitas informações de entrada e saída, e essas informações você não conseguir concentrar num determinado local, ou seja, se você tiver informações que vêm do departamento A, do setor A, do setor B, do setor C, você começa a se complicar. A desvantagem também de usar planilha é que você provavelmente vai redigitar, ou seja, coisas que você vai entrar normalmente no sistema, você vai ter que pegar essas informações e redigitar na planilha. O que dá o quê? O que dá problema de erro de digitação. Então já é uma brecha para você ter erro. Então eu não recomendo usar planilhas para você administrar o teu negócio no dia a dia. Os sistemas informatizados hoje são o que nós chamamos de sistema de gestão integrada. Esses sistemas, eles pegam a informação e disseminam dentro dele, por contas a pagar, por contas a receber, e geram o fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa não é de acordo com o que você está precisando, você pode entrar em contato com o pessoal, com o fornecedor do seu sistema, e se essa solicitação que você fizer for uma solicitação que ele utilize para todos os clientes dele, ele vai fazer gratuitamente e vai entrar como uma função, vamos dizer assim, habitual do sistema. Planilha é um perigo, porque você nunca sabe exatamente qual é a versão mais correta. Se a sua empresa é pequena e você consegue concentrar tudo isso num único local, pode usar. Mas tem que fazer uma planilha também bem feita para você poder categorizar as informações. Mairon, uma coisa muito importante a respeito das planilhas, né? É que talvez não seja a melhor opção utilizar uma planilha qualquer do Excel, mas um sistema que possa vir até a ser gratuito. Você me indicou uma plataforma que é um aplicativo que é gratuito e que para mim funciona muito bem, já que eu sou microempreendedora individual e, em via de regra, tenho poucas entradas e poucas saídas, porque meu trabalho não é um trabalho de grande volume, porque eu trabalho com clientes que têm um ticket médio razoável. Eu não trabalho com a venda de R$10, R$10. Essa também é uma opção, né? Plataformas online em vez de um montão de planilha. Sim, deixa eu falar um pouquinho então disso de sistema, né? Tem aqui um cliente meu, o Reinaldo, né, que até brincou comigo, dizendo que as planilhas que eu faço funcionam, ele assina embaixo, né? Mas aproveitando também essa entrada do Reinaldo, nós na empresa dele, nós implementamos, ele não tinha sistema nenhum. Tá? Acredito, acho que uns 3 ou 4 anos atrás que a gente começou, é um caso verídico, uns 3 ou 4 anos atrás que nós começamos, como diretor de aluguel, né, serviço de pequenas empresas, nós começamos então a organizar a empresa do Reinaldo, a Rei Transportes Executivos, que é uma das empresas muito legais aqui em Petrópolis, justamente que faz esse transporte executivo, uma das únicas aqui na cidade. Bom, nós implementamos lá um sistema chamado Zero Paper. O sistema chamado Zero Paper é um sistema administrativo financeiro. Tudo isso que eu falei aqui de gerar fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, calcular a lucratividade que você teve no mês, o Zero Paper faz. E a mensalidade de um sisteminha desses, hoje, eu acho que está na faixa dos R$25, que não é absolutamente nada. Qualquer microempreendedor individual pode usar o Zero Paper se ele não tem que controlar estoque, quer dizer, se ele quer controlar basicamente esse feijão com arroz, que é contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa, o Zero Paper é perfeito. É perfeito. Porque ele consegue categorizar os lançamentos dele do jeito que eu falei, consegue emitir relatórios, ele consegue ter uma visão do negócio dele a um custo muito barato. Existe um outro sistema, outra coisa, ele é pela internet. Então você, em qualquer lugar, você pode estar acessando, não precisa colocar um equipamento maior, nem nada. Você consegue estar acessando o Zero Paper em qualquer lugar. Existe um outro sistema chamado Market App. Este é um sistema de gestão integrada gratuito pela internet. Esse sim, ele tem
toda a parte financeira, tem toda a parte de estoques. Ele é só um pouco complicado de você parametrizar. Mas a gente já implantou esse sistema em alguns clientes e a gente sabe fazer isso. E este é gratuito. Então, você hoje, por menor que seja a sua empresa, você precisa saber as técnicas de gestão empresarial e não precisa fazer mais nada na munheca. Existem sistemas hoje que não são gratuitos, mesmo que não sejam gratuitos como o Market App, custam cerca de 25, 50 reais por mês, o que justifica plenamente a sua contratação. Pare de procurar essas coisas só gratuitas. Você acaba lá na frente tomando bolada nas costas, o teu suporte não vai ser um suporte legal e você pode perder tudo que você está fazendo. Então, é aquele famoso ditado, né? O barato que sai caro. Isso aí. Isso aí. Afinal de contas, na verdade, não é todo mundo que fica igual a você, distribuindo conteúdo aqui toda semana por pelo menos 40 minutos para dividir informações. Voltando lá... Mas o interessante, só retornando aí, mas o interessante é que quem me lembrou do Zero Paper foi um cliente atendido pelo diretor de aluguel e que nós instalamos lá uma coisa super simples e resolveu o problema dele. Ele usa até hoje. Ele usa até hoje. Então, isso que é importante. É o pessoal ver que consultoria leva a coisas simples. E a gente implantou o Zero Paper lá no Reinaldo, pode perguntar para ele, em um mês. Em um mês ele já estava funcionando com esse novo modelo. E aí, Mairon, para a gente chegar aí os minutos finais desse nosso bate-papo, que toda semana gira em torno de 45 minutos, eu falo que 45 minutos é um tempo ideal, porque é o tempo da hora aula na faculdade à noite. Isso aí. Mais que 45 minutos, a gente começa a dormir. E aí o seguinte, afinal de contas, por que a empresa quebra se o fluxo de caixa não é correto? Para a gente arrematar esse bate-papo. Isso. O fluxo de caixa, como vocês viram até agora, é uma ferramenta que permite você olhar a sua empresa na frente. Se você não olha a sua empresa na frente, o que vai acontecer? De repente, vai aparecer um buraco que você não vai ter como sair. Por quê? Porque você não tomou atitudes antes que acontecesse. Você vai tomar decisões na hora, decisões provavelmente erradas, e às vezes não tem mais decisão para tomar. Né? O que aconteceu, por exemplo, agora nesse problema desse stop Covid é o seguinte: muita empresa que estava usando cheque especial, e não percebeu que estava usando cheque especial, porque a receita as vendas que ele fazia no mês eram suficientes para cobrir o cheque especial que ele estava usando sem ele ultrapassar o limite. Mas ele estava sempre negativo. Menos 20, menos 30. Não conseguia passar disso. Mas também não rompia o cheque especial. O que aconteceu quando chegou agora no Covid? Não teve mais venda. E o cheque especial continuou. E ele teve que gastar mais. Resultado: ele rompeu o nível do cheque especial, não tem mais como pagar, e fatalmente ele vai ter muito problema a resolver. Por que ele não percebeu isso? Por que ele não percebeu isso? Muitas das vezes. Porque ele não tinha esta metodologia, ele não aplicava esta técnica de fluxo de caixa para você poder enxergar o que vai acontecer lá na frente. Tá certo? Lembrando sempre que o seu sistema informatizado, ele vai gerar isso. Ele gera automaticamente. O Zero Paper, por exemplo, de R$25, ele permite que quando você faz uma venda, e essa venda é dividida em 3 vezes, ele automaticamente já joga lá na frente e assim por diante. E você consegue acompanhar e ver aonde você vai ter estrago lá na frente. Então é por isso que muitas das empresas, elas vão para o buraco por causa disso. Porque a pessoa entra, o empreendedor entra e só sabe executar a operação dele. Ele é muito bom em produzir ou prestar aquele serviço. Mas na parte de gestão financeira, das técnicas de gestão, ele desconhece. Como eu brinco, ele não tem dúvida, ele tem dívida de conhecimento. Né, Carla? E aí fica muito difícil. Acho que a gente conseguiu suprir as questões relacionadas a fluxo de caixa.
acho que está num bom momento para você fazer as considerações finais, deixar aquele recado para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, se tiver dúvidas, para entrar em contato com você e também com a Costa Salgueiro Consultoria. Sim. A gente já trabalha com consultoria há 35 anos. Nós temos esse produto, né, que eu já mencionei algumas experiências aqui, do Reinaldo foi uma delas, que é o diretor de aluguel, onde nós trabalhamos especificamente para pequenas empresas. E a gente sabe exatamente, pela nossa experiência, quais são os problemas normais que essas empresas já têm. Então, a gente já chega dentro dessas empresas, já sabendo a solução para a maior quantidade de problemas que aconteçam lá dentro. Não é à toa que em um mês a gente consegue colocar o sistema no ar. Por quê? Porque a partir do primeiro dia, a gente já sabia, em função da historinha que nos foi contada, nós já sabíamos o que a gente precisava, nós já sabíamos o que nós precisávamos fazer. Então, vocês tendo qualquer dúvida, qualquer problema, ou quer fazer uma consulta com a gente, por exemplo, de um meio-dia, ou de um meio-dia, por exemplo, nós temos outro produto que é o Dr. Costa Salgueiro, onde nós fazemos uma consulta e discutimos com você problemas pontuais da sua empresa. Então, lembre-se, a Costa Salgueiro Consultoria, ela tem hoje produtos especializados na pequena empresa, na sua empresa. Mesmo se você é MEI, entre em contato com a gente, que a gente vai te direcionar e vai te ensinar essas técnicas que são simples, porque você vai poder aplicá-las no dia a dia. E quando a gente aplica no dia a dia e vê retorno, a gente aprende como fazer. Maravilha. Mairon, obrigada de verdade, obrigada em meu nome, porque eu sempre aprendendo com você, de quem participou aqui. E na próxima semana a gente volta, não é isso? Toda quarta-feira, 18 horas, até o dia que a gente cansar, não é isso? Pois é. Então, semana que vem, quarta-feira, podem colocar na agenda de vocês às 18 horas. O nosso tema a gente já sabe qual é, mas vai ser uma surpresa para vocês ainda. Isso aí, em breve nas mídias do Mairon e da Costa Salgueiro Consultoria. Isso. Acesse o nosso Instagram, Costa Salgueiro, acesse no YouTube, Costa Salgueiro Consultoria também. O nosso telefone, o WhatsApp, é esse que estava aí embaixo, 24 98114 98114. E eu escrevi errado, não é 4677, é 3677. Oh, meu Deus. E fale.conosco@csalgueiro.com.br. Maravilha. Até semana que vem. Muito obrigado por vocês terem vindo. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, procurar lá a Costa Salgueiro Consultoria, que consegue falar direto comigo e com os nossos associados. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço grande. Obrigado, Carla. Tchau, tchau. Tchau.